Conecta BH. Primeiramente, eu queria agradecer à organização do evento por ter convidado o Instituto. Foi convidada a pessoa do Dr. Divino Moura, lá, o diretor do IMET em Brasília. Mas, infelizmente, ele não pôde comparecer e me delegou essa missão de falar aqui para vocês sobre previsão do tempo no Brasil. Então, eu vou tentar, claro que eu não sou tão bom apresentador como o professor Molhon, mas eu vou tentar expressar para vocês o que o Instituto Nacional de Meteorologia faz e como a meteorologia, a previsão do tempo evoluiu no Brasil nesse tempo, desde o início do século até hoje. Então, para mim é uma grande honra representar o Instituto Nacional, uma instituição centenária já, desde 1909, que a gente vem monitorando o tempo com estações meteorológicas e fazendo a previsão do tempo, como vai seguir a apresentação. Então, um pouco de história assim, que a gente pode apresentar, que a meteorologia começou aí nos séculos 16, 17, que começou com as invenções dos instrumentos básicos de medição das variáveis atmosféricas, tipo o termômetro, que foi inventado em 592 por Galileu, o barômetro em 643 por Torricelli. Esses são os instrumentos básicos da meteorologia. E no final do século 17 começou a se usar de medições sistêmicas, assim, principalmente na Europa, né? Claro que o Brasil nessa época era uma colônia, mas começou a se medir e se tentar entender como funcionava o tempo, a atmosfera, como que a atmosfera agia. E os primeiros registros no Brasil são de meados do século XVIII, que eu vou mostrar algumas séries antigas aqui, segundo uma publicação que eu encontrei. Pode passar. Então, aqui no século XVIII e XIX que começou as primeiras medições no Brasil. Mas, como a gente pode ver aqui nessa série, era tudo meio por interesse individual. Não havia uma sistematização das observações, era tudo feito, eu tenho interesse em medir temperatura, eu vou medir temperatura. Pegava um termômetro, ia lá na farmácia, comprava um termômetro e ficava medindo a temperatura. Vou registrar aqui o vento. Então, eu olhava como é que o vento se comportava, media o vento. Tal. Então, tem essa série, pode passar. Pode passar. Então, tem essas outras séries de dados diários, de 1800, 1000 e alguma coisa, mas tudo foi com interesse particular de alguma pessoa. Não havia, assim, um órgão no Brasil que regulamentasse a medição de elementos atmosféricos e nem que fizesse uma meteorologia científica. Pode passar. Então, aqui eu já vou fazer um parênteses com alguns conceitos e descobertas que contribuíram para o desenvolvimento da meteorologia e da previsão do tempo. Pode passar. Bom, aqui tem alguns conceitos quando que começaram a fazer alguma coisa em relação aos dados meteorológicos que já haviam. Então, começou lá na Europa, né, por volta de 1820, ali, começaram a ser elaborados os primeiros mapas do tempo. Então, o pessoal pegou os dados que havia e começou a elaborar os primeiros mapas, as primeiras teorias de sistemas, de frentes, de massas de ar frio, os conceitos de tempo que até hoje em dia a gente usa. Mas aqui nesse período, até 1860, o que eu destaquei ali pela setinha azul foi a invenção do telégrafo. A invenção do telégrafo permitiu que as informações observadas fossem transmitidas em tempo real. Então, isso começou a permitir que fosse feito um mapa do tempo com utilidade prática. Tipo, o tempo foi transmitidos os dados, o meteorologista faz a carta, analisa e com isso consegue compreender melhor a atmosfera
e formular as primeiras teorias de previsão do tempo. Pode passar? Então, aqui outros fatos marcantes, eu destaquei mais do século passado, que foram as coisas assim, que mais contribuíram para o desenvolvimento da meteorologia. Como vocês podem ver, a meteorologia tem 100 e poucos anos de história, como o professor Molhon até mostrou várias séries de tempo. E, então, em 1873 foi criada a OMM, que seria o órgão meteorológico, a Organização Meteorológica Mundial, que foi criado como Organização Meteorológica Internacional, mas depois mudou de nome, que foi o grande órgão assim que, digamos assim, normatizou essas observações do tempo. Então, as estações foram padronizadas, os instrumentos foram todos padronizados, e foi definidos alguns horários que a gente chama de horários sinóticos, que são os horários em que se faz a previsão do tempo, e que se plotam os mapas de previsão e que são usados hoje em dia para a inicialização dos modelos numéricos. Então, aqui eu destaquei mais alguns fatos, que foi a criação do INMET em 1909, que determinou a observação sistemática do tempo no Brasil. A criação aqui, os conceitos de massas de ar e frentes, só foi na década de 1920, 1930. A primeira previsão numérica do tempo, que foi Richardson em 1922. Inclusive, essa previsão numérica do tempo, a primeira que foi feita, se baseou nas equações governantes da atmosfera, levou meses para ser feita e o resultado final foi uma droga, não serviu para nada. Então, essa ideia de previsão numérica do tempo ficou abandonada por quase 30 anos. Então, em 1930 teve a invenção da radiosonda, que permitiu o monitoramento em altos níveis. Na década de 50 foi uma década muito produtiva, que foi inventado o radar meteorológico, estações automáticas, transistores, computadores. E aí, com a invenção do computador, permitiu a Charney, em 1950, que conseguisse rodar a primeira previsão numérica do tempo, que de fato foi bem sucedida, que gerou uma previsão confiável. Foi um modelo bem simples para aquela época, né? O computador ENIAC esse, acho que ficava numa sala que nem essa, era o tamanho do computador e tinha o poder de uma calculadora de hoje em dia, nem isso eu acho. Né? E em 1960 que começaram a surgir os satélites meteorológicos de comunicação, que agilizou as comunicações e permitiu a formulação da meteorologia como ela é hoje. E os supercomputadores que permitiram a rodar modelos de previsão do tempo mais rapidamente e que fizesse ter uma utilidade prática. Pode passar? Então, aqui voltando ao Brasil, na história do Brasil, o INMET começou em 1909, dentro da diretoria de meteorologia, astronomia e geofísica que tinha no Observatório Nacional. E Sampaio Ferraz foi um grande assim, entusiasta da meteorologia, foi ele, bem dizer, que montou e idealizou o Instituto. E ele começou a fazer previsões em 1917. Dá para a gente ver aqui por essa carta a quantidade de informações que ele tinha para fazer uma carta do tempo e elaborar a sua previsão do tempo. Ele era, nessa época, eu considero que esse cara era meio mágico, assim, eles conseguiam tirar coisa de onde não tinha. Então, aqui, ó, ali na região mais ou menos de Minas, eu tinha 3 observações. Então, eu não sei como é que... E, apesar disso, ele conseguia fazer uma previsão. Tanto é que eu vou mostrar agora, pode passar. Essa é uma historinha que foi de um jornal carioca, A Rua, em 27 de fevereiro de 1919. Então, a questão era a seguinte: choverá ou não choverá no carnaval? Né? Então, obrigado. O jornalista foi lá e perguntou para o doutor Sampaio Ferraz, diz, ó, choverá ou não choverá no carnaval? Aí o doutor Sampaio Ferraz, esboçando um sorriso na fisionomia, respondeu para eles: impossível, só fazemos previsões nas 24 horas seguintes. O carnaval está tão longe.
Isso em 1919. Então, hoje ainda a gente não tem grandes condições de fazer previsão muito confiável acima de 48 horas. Então, mas choverá, não choverá, repetimos inquietos. É o que todo o Rio quer saber. O telefone tilinta incessantemente e eu só lamento não poder satisfazer a curiosidade geral da população. Nenhuma palavra tranquilizadora pode dar ao jornal A Rua. Não há esperança de bom tempo. Aí, como lhe disse, só podemos fazer previsões para as 24 horas seguintes. Mas sendo a média de mau tempo de 10 dias e chovendo há alguns dias, é provável que daqui até lá o sol volte a brilhar. É provável, não asseguro. Não estamos aparelhados para tal previsão, concluiu Sua Excelência. Então, naquela época, aqui por esse trecho de jornal, a gente pode ver como era importante a experiência do meteorologista. Quer dizer, ele não tinha instrumentos, mas ele sabia que, como ele acompanhava o tempo diariamente, ele sabia que a probabilidade de não chover no carnaval era grande porque já vinha chovendo, o mau tempo já vinha estabelecido há dias. Pode passar? Então, hoje em dia, o que a gente tem para fazer previsão do tempo? O meteorologista chega lá na sala, o que ele tem disponível para fazer a previsão? Então, ele tem aqui imagens de satélite, observações de superfície automáticas e convencionais, estações de ar superior, raios, radares, quando disponível. Aqui eu tive uma boa notícia, então, que vai sair o radar no estado, vai contribuir muito para a previsão, principalmente de curtíssimo prazo. E a principal ferramenta hoje em dia que o meteorologista mais usa é isso aqui, que é os modelos numéricos de previsão do tempo. Claro, além da experiência do meteorologista. Isso aqui é a principal ferramenta, a experiência, mas fora a experiência do meteorologista, a ferramenta mais utilizada e mais útil hoje em dia é os modelos numéricos de previsão do tempo. Pode passar? Então, eu vou tratar um pouco aqui do nosso modelo, que a gente tem lá no Instituto, que é um modelo brasileiro de alta resolução. É um modelo numérico, roda lá em supercomputadores, lá na sede em Brasília. Ele foi desenvolvido pelo Serviço Meteorológico Alemão e foi implementado no Instituto Nacional de Meteorologia em dezembro de 99. Então, a gente vem rodando e melhorando esse modelo desde 99. O modelo utiliza-se uma grade de espaçamento de 25 km, com 301 pontos na direção leste e oeste, e 301 pontos na direção norte-sul, 60 camadas na vertical, acima do solo, e 7 camadas abaixo do solo. Pode passar? Mas isso tudo quer dizer o quê? Quer dizer como é representada a atmosfera em um modelo de previsão numérica. Então, um modelo, aquilo ali que eu falei, de 25 por 25, quer dizer que o modelo numérico, lá o computador, ele entende que de 25 em 25 quilômetros vai ter uma informação. Então, tanto é que muitos sites hoje em dia, se entra lá, tem previsão até pelo CEP. Mas a previsão que eles colocam lá é uma previsão automatizada, com base no modelo, que o modelo vai pegar aqui o ponto de grade mais próximo do ponto lá onde se coloca e vai jogar a previsão lá automatizada. Então, o nosso modelo ele é processado 2 vezes ao dia, sendo a primeira às 0 hora, com informações colhidas às 21 horas, que é a 0 UTC, e a segunda às 12 horas, com informações colhidas às 9 UTC. Então, com base nessas informações colhidas nesses 2 horários, é gerado as previsões e os prognósticos para até 120 horas. Então, o nosso modelo ele gera previsões automáticas, sem intervenção do meteorologista, para até 120 horas no futuro. Pode passar? Então, aqui eu coloquei alguns campos gerados pelo modelo, pelo MBAR, que é um modelo que a gente roda lá. Aqui é campos de 6 em 6 horas, que é a saída dele. Dá para ver aqui a evolução dos sistemas, dá para ter uma noção. Esse campo é de precipitação acumulada em 6 horas. O desenvolvimento da convecção, sempre nos horários da tarde, ó, que começa a chover mais aqui sobre